Olá, muito boa noite para você. Prefeitura de Patos de Minas determina: aulas presenciais em educação básica estão proibidas até 31 de dezembro. 78, esse é o número de mortes em consequência da Covid-19 até esta quinta-feira em Patos de Minas. As implicações para os candidatos que ignoram a legislação e promovem eventos em aglomeração, como showmícios. Polícias fazem operações especiais no feriadão e haverá restrição de tráfego para veículos pesados. Depois de 3 semanas na Onda Verde, cinemas reabrem em Patos de Minas. Militares encontram caminhonete furtada em Ferro Velho de Patos de Minas. Ao contrário de Patos de Minas, cemitérios da região abrem para visitação no finados. Baixa Adesão faz campanha de vacinação contra a polio ser prorrogada em Minas Gerais. Buraco aberto em via sem sinalização onde caiu o motociclista era de uma obra de condomínio. Com a corda no pescoço, Mamoré precisa vencer e de outros resultados para seguir no módulo 2 do Mineiro. Tem ainda análise de notícias e muito mais informações no NTV News, que já está no ar. Tem início nesta sexta-feira as operações especiais nas rodovias com o feriadão de finados. Haverá também restrição no tráfego de veículos pesados. Mais um feriadão à vista e de expectativa de estradas cheias com maior flexibilização frente à pandemia. Com isso, mais atenção das autoridades. Nas rodovias federais que cortam Minas Gerais, 800 policiais estão encarregados da operação de finados e se revezam entre os trechos mais movimentados e críticos, como na BR-365, no ponto conhecido como Curva dos Moreiras. Nós pedimos uma atenção especial aos motoristas que passem por lá, reduzem a velocidade. A Polícia Rodoviária Federal já está em contato com outros órgãos, como o DENIT e o Ministério Público Federal, para ver o que pode ser feito na curva, mas até que alguma coisa seja feita de fato, o principal responsável pela própria segurança é o motorista. Com maior fluxo nas estradas, haverá restrição para trânsito de veículos de carga. Você, motorista profissional que dirige um veículo longo, não vai poder transitar na sexta-feira, das 16 às 22 horas, no sábado, dos 6 da manhã até o meio-dia, e na volta para casa já na segunda-feira, das 16 horas até as 22. Então, você que é um motorista que está tranquilo aí, que vai pegar a estrada sem muito compromisso, tente programar a sua viagem para esses horários, porque você vai pegar uma rodovia com um trânsito que flui melhor, o que não é motivo para você abusar da velocidade. Nas estradas estaduais, 900 policiais militares foram empenhados e farão ações na MGs, como blitz itinerantes, fixas, lei seca, aferição de velocidade dos veículos por meio de radares móveis, dentre outros, também de sexta até a próxima segunda-feira. E se você vai viajar, ainda mais em época de tempo instável, fique atento às condições do veículo. Antes de colocar o carro na estrada, deem uma olhada nas condições dos pneus e eles devem estar em bom estado de conservação e devem estar calibrados também. Não se esqueça de olhar o step. O step também tem que estar em bom estado de conservação e o step também precisa estar calibrado. E um último apelo é em relação ao telefone celular. O motorista deve colocar o telefone silencioso, se possível até desligá-lo e só ligar depois ao final da viagem. As outras recomendações é não abusar da velocidade, não fazer ultrapassagem em faixa contínua ou mesmo onde o trânsito não permita. Tudo isso aí a gente relembra das operações anteriores. Que o feriado seja, então, esse feriado prolongado, né? Que seja aí de tranquilidade nas estradas. Uma caminhonete furtada há menos de um mês com placa de Franca foi apreendida pela Polícia Militar em um ferro velho de Patos de Minas. Após uma denúncia anônima informando que havia uma caminhonete furtada em um galpão de ferro velho na rua José Dias Vieira, no bairro Jardim Paulistano, a Polícia Militar compareceu ao local para verificar a situação. Recebemos uma denúncia anônima, que neste local haveria uma caminhonete que estaria sendo desmanchada, o produto de furto. Deslocamos rapidamente para o local. Quando nós chegamos, um funcionário aqui do galpão estava saindo. Pedimos para ele que ele não trancasse o portão, mas ele trancou o portão e disse para a gente que não tinha chave. Foi feito contato com o proprietário do local, mas este não veio até o local. Falou que viria, ele não veio. O advogado compareceu ao local, e depois de fazer vários levantamentos, cerca de 2 horas
fazendo rastreamento, a questão do chassi, conseguimos descobrir que essa caminhonete realmente era furtada, certo? Então foi arrombado o portão, né? Cortamos os cadeados e, pela nossa surpresa, constatou que realmente a caminhonete estava dentro do caminhão e as peças todas aqui dentro do galpão. A caminhonete, com placas da cidade de Franca, foi encontrada em um caminhão-baú, emplacado em Belo Horizonte. Pelos levantamentos feitos pelos militares, o furto ocorreu no último dia 10 de outubro. Além disso, outro veículo também estava sob suspeita da Polícia Militar. Tem um Fox de cor vermelha aqui em frente ao galpão, placa de São Paulo. Foi feita consulta, né? Consta que esse veículo é de uma seguradora de veículos, lá na cidade de São Paulo. E até o momento o proprietário não apareceu. Então, como a caminhonete foi furtada em São Paulo, né, na cidade de Franca, tudo leva a crer até o momento que pode fazer parte aí da quadrilha que fez o furto desse veículo. De acordo com o sargento Faria, o proprietário do galpão foi contatado, mas ainda não se apresentou à polícia para esclarecer a situação. Uma pessoa foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas e o dono pode responder inicialmente pelo crime de receptação. O funcionário que se encontrava no local será conduzido à presença do delegado, né? Mas será qualificado o proprietário do imóvel, né? Como sendo responsável aqui do fato, né, desse material estar dentro do galpão dele. Então, a princípio, né, nós vamos fazer de receptação, né, porque o produto se encontra aqui, já foi furtado já no dia 10, né, e no decorrer do desenrolar do RES, nós vamos tentando as qualificações, aí depois será passado o delegado para ver o que ele vai resolver. A seguir, no NTV News, o alerta do Dia Mundial de Combate ao AVC. E longe da meta, a campanha de vacinação contra a polio e outras doenças é prorrogada. Uma pesquisa feita pela Organização Mundial de Derrames aponta que os atendimentos a casos de AVC diminuíram em 60% durante os primeiros meses da pandemia. Essa é a segunda causa de morte no Brasil e pode ser prevenida. O acidente vascular cerebral, AVC, acontece quando o suprimento de sangue que vai para o cérebro é interrompido ou drasticamente reduzido, privando as células de oxigênio e de nutrientes. Ou então, quando um vaso sanguíneo se rompe, causando uma hemorragia cerebral. Entre as causas dessas ocorrências estão malformação arterial cerebral, o aneurisma, hipertensão arterial, cardiopatia, que é uma anormalidade na estrutura ou na função do coração, e a tromboembolia, um bloqueio de artéria pulmonar. O AVC, né, ou acidente vascular cerebral, ele pode se manifestar de várias formas, né? Existem quadros onde a pessoa tem a perda da fala, você tem a perda da movimentação, a perda da visão. Reconhecer um AVC e saber a quem recorrer é de extrema importância, tendo em vista que este está entre os maiores causadores de morte, não só no município, mas também no país e no mundo. Desconfiou, nos acione, procure um pronto-socorro, procure a UPA, alguém que possa estar vendo. Os sinais, existem 3 sinais que são muito característicos do AVC, né? Um deles é se a pessoa, de um momento para outro, sem nenhum motivo, não é que ele levou uma queda, um tombo, ele perdeu a força de um dos membros. Outro sinal bem característico é aquela pessoa que nunca teve problema para falar, que de repente começa a falar enrolado. E por último, o que todo mundo conhece, né? A cara, quando entorce a cara, né? Apesar do período de pandemia ter causado uma redução no número de atendimentos a pacientes que sofreram AVC, os casos seguem alarmantes. O problema do AVC ele é crescente, infelizmente. Hoje, o que a gente acompanha em nossa sociedade, o que é? Houve uma redução muito grande do acompanhamento de saúde de vários indivíduos. Então, a gente teve, com o advento da epidemia do Covid, por exemplo, um grande afugentamento das pessoas dos consultórios para tratar problemas simples, né? Por exemplo, hipertensão, diabetes, a obesidade. Quando as pessoas se afastaram dos consultórios para poder tratar esse tipo de problemas, houve inclusive o acréscimo, né, do número de AVCs, né?
Pensando em maneiras de reduzir esses danos, diversos estudos têm sido realizados em todo o mundo, principalmente relacionados à genética, que visam tratar as causas do AVC e, dessa forma, evitar que ele aconteça. Mas ainda se deve ter em mente que a melhor forma de evitar um AVC, ou derrame cerebral, como é conhecido, é a prevenção, que consiste principalmente em manter hábitos saudáveis. Evitar, pressão alta, controlar a pressão, evitar cigarro, evitar bebidas, principalmente em excesso, ter uma atividade física diária. Deve ficar atento, né? Olha, foram prorrogadas as campanhas de vacinação contra pólio, sarampo e de multivacinação. Em Patos de Minas, por exemplo, menos da metade das crianças foram imunizadas contra pólio. A campanha de multivacinação terminaria nesta sexta-feira, mas agora vai até 20 de novembro em Minas Gerais. A decisão da Secretaria de Estado da Saúde se deve à baixa cobertura vacinal no estado. Em Patos de Minas, por exemplo, até esta quarta-feira, menos da metade das crianças esperadas, 42,8%, receberam a dose contra a pólio. Isso significa que das cerca de 6 mil crianças entre 1 e menores de 5 anos, 3.100 ainda são esperadas nos postos de saúde para imunização, segundo a vigilância epidemiológica. Pois é, a gente reforça aqui que não existe tratamento para pólio e a vacina é a única forma de prevenção, além de ser segura, conforme garante o próprio Ministério da Saúde. E por falar em proteção, terá início no próximo domingo a segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa em Minas Gerais. Bovinos e bubalinos com idade de 0 a 24 meses devem ser imunizados. A campanha obrigatória reforça o objetivo de preservar a saúde do rebanho mineiro. Segundo o IMA, na primeira etapa, 97% dos animais foram imunizados. Nesta, 10 milhões de cabeças devem receber a dose contra a febre aftosa até 30 de novembro. O produtor deve comprovar a vacinação por meio eletrônico, na declaração disponível no site ima.mg.gov.br, ou, caso tenha cadastro, acessando o portal de serviços do produtor. Também é possível enviar e-mail e, caso esteja aberta, entregar a declaração na sede do IMA. A comprovação deve ser feita até 10 de dezembro. O produtor que não vacinar os animais paga multa de R$ 92,00 por cabeça e, se não enviar a declaração, o valor é de R$ 18,00 por cabeça. Pois é, uma novidade é que agora o produtor rural poderá transitar e comercializar os animais logo após a vacinação e a declaração. Não é mais exigido aquele prazo de 15 dias após a vacinação. E na sequência aqui no News, vamos mostrar que buraco aberto em via sem sinalização, onde caiu o motociclista, era de uma obra de condomínio. Em futebol, Mamoré parte para o jogo do tudo ou nada. O time precisa vencer e de outros resultados. Uma obra de canalização de rede pluvial deixou um motociclista ferido em Patos de Minas. Na obra particular de um condomínio, não havia sinalização. O motociclista de 26 anos voltava da academia pela rua Capitão José Garcia Rosa quando caiu no buraco que tinha mais de 1,5 metro de profundidade. Um primo da vítima foi até o local para ajudar. O homem foi encaminhado ao atendimento médico, reclamando de dores no abdômen e nos braços. O rapaz que estava aqui levou e eu fiquei responsável de tirar o veículo, sentindo dores no abdômen, no braço, e aí ele foi para o hospital. No dia do acidente, este condutor, por pouco, não se acidentou no mesmo local. Nossa senhora, olha aqui pra você ver, não tem nenhuma sinalização, como vocês podem ver aí. A única coisa que tem sinalizando é um cone, você tá me entendendo? E aí tem muitos motoqueiros aí no dia a dia. Aqui, a iluminação aqui tem, mas é pouca, não consegue enxergar. Olha ali, não é um buraco pequeno. As primeiras informações indicavam que a obra seria da Copasa. No entanto, a empresa responsável pelo abastecimento de água informou que a obra na rua Capitão Garcia Rosa, em Patos de Minas, onde aconteceu o acidente, não é de responsabilidade da companhia. Segundo apurações de nossa equipe, a obra trata-se de uma canalização de água pluvial de um condomínio próximo. Nesta quinta-feira, funcionários da empresa terceirizada pelos trabalhos estiveram no local para realizar o fechamento do buraco.
O Mamoré enfrenta o Tupi no próximo sábado às 15 horas em Juiz de Fora. O time parte com missão complicada porque precisa vencer e ainda contar com outros resultados para se manter no módulo 2 do Mineiro. Na última partida do Mamoré em casa, o elenco do Sapo empatou em 2-2 contra o adversário Democrata de Sete Lagoas. Na tabela, o time esmeraldino está na 12ª posição, com 9 pontos, e na zona de rebaixamento. Infelizmente, ganhando o jogo em casa, deixamos a equipe do Democrata empatar o jogo, dá até um certo desgaste maior naquilo que a gente está pretendendo fazer na sequência do campeonato. Mas a gente sabe que mesmo ganhando do Democrata, nós teríamos que em Juiz de Fora buscar pontos. Então vamos dizer que a gente inverteu, em vez de buscar um ponto, nós temos que buscar 3. E na atual situação, só a vitória nos interessa. Foi um empate em casa, né? Acho que a gente não esperava. Esperava a vitória, mas agora é um novo jogo, uma nova equipe que a gente vai enfrentar. A gente tem tudo para fora de casa, fazer os pontos que a gente precisa para a gente tirar uma Mamoré dessa situação. Durante o jogo de domingo, o goleiro Caio teve sua primeira responsabilidade diante do time: defender um pênalti em casa. É uma partida que pra gente era importante, foi importante, como todas as 5 dessa decisão ação, mas especial foi minha primeira partida e assumir o time nessas condições, com a responsabilidade dessa, e requer um desempenho muito grande da gente. E eu fui feliz, né, no lance, a vitória não veio, mas eu fico feliz por ter ajudado o clube e correspondido à altura. O time do Sapo segue para Juiz de Fora já nesta sexta-feira, onde enfrenta o Tupi. Apenas 3 jogadores não participam dessa rodada. Quem não vai participar mesmo do jogo é só o Grayson, o Nicolas e o Soares, que tomou cartão vermelho. Os outros jogadores que estão no departamento médico, eles devem estar saindo hoje, e acabamos de acertar os últimos detalhes para o jogo. Entre esforços e fôlegos, o time que está na lanterna agora não tem alternativa. A meta é a vitória. Todos os jogos pra gente são 5 jogos, são 5 finais. Essa não é diferente das outras. Ela tem o tom de ser mais importante por ser a última e o que vai decidir o nosso futuro, mas a gente tem que ter com a mesma responsabilidade que entramos nos 4 jogos para fazer o melhor possível. E o Mamoré acho que não tem mais chance de ficar esperando por resultados, né? Acho que a gente tem que vencer e vamos buscar isso. Acho que o Mamoré treinou essa semana aí, a gente treinou bem para fazer um grande jogo lá, diante do Tupi, respeitando eles, mas a gente tem que buscar a vitória que a gente precisa para a gente continuar no módulo 2. Nós trabalhamos muito na cabeça dos jogadores, precisavam de fazer isso, mas eu senti uma resposta muito grande deles nesse sentido. Achei que o grupo está bem consciente da sua responsabilidade, e os treinamentos que nós fizemos foi para dar sequência a esse trabalho mental que nós começamos a fazer, e a resposta foi boa. A gente espera exatamente isso, que o time faça um bom jogo e que a gente consiga trazer o resultado que nós estamos nos propondo a fazer. Ganhar e torcer por uma combinação de jogos aí, de resultados, para poder continuar. Agora nós vamos conhecer os ganhadores do Cidade da Sorte. São muitos prêmios, entre eles uma moto 0 km. E agora vamos conferir então os contemplados dessa semana no Cidade da Sorte. Aqui do meu lado está um ganhador do bairro Cerrado. Ele está levando para casa hoje um micro-ondas e também um cooktop no sorteio do Cidade da Sorte. É o Ismael Inácio Pereira. Ismael, tá feliz com o prêmio? Muito feliz. Mas é ajudar, né? E acreditar que uma hora você ganha. E o ganhador do segundo prêmio do Cidade da Sorte é o Ronan Silvério, do bairro Gramado. Qual que é a dica para o pessoal que está em casa? Comprar e acreditar que a sorte vem, né? E agora vamos para o terceiro prêmio. São 3 ganhadores de uma Honda Pop 0 km. O valor vai ser dividido entre os 3. E está aqui a Nilza Maria Pereira Rezende, do bairro Jardim Esperança, e também a Onilda Martins Soares. Tem mais um ganhador que é do bairro Novo Horizonte, que é o Vicente Marçal Rodrigues, que vai receber o prêmio também. Vai me ajudar muito, viu? Porque, como se diz, dinheiro, né? Todo tanto nessa crise, né? Eu ainda vou pensar, eu vou guardar um pouco, é comprar e acreditar que um dia a sorte chega. E o quarto e último prêmio vai para Rita Duarte. Ela mora lá no bairro Leblon, na cidade de Araxá. Veio no sábado passear em Patos de Minas, né? E no domingo voltou. Ficou sabendo que tinha ganhado lá em Araxá, né? Como que foi?
Não, foi maravilhoso, né? Eu estava indo embora quando meu marido ligou e me avisou. Achei maravilhoso, nem estava acreditando. Ah, tem que comprar e acreditar que uma hora vai ganhar, porque eu não estava acreditando e aí, ó, depois eu acreditei e ganhei. E agora vamos saber quem são os 10 ganhadores do Giro da Sorte. A primeira ganhadora é a Raquel de Fátima, do bairro Cidade Jardim, o Maurílio Silva dos Santos, do bairro Sorriso, o Paulo Batista da Silva, do bairro Morada do Sol, tem a Maria José Alves, do bairro Ipanema, o Alisson Rafael Pereira, do bairro Caramuru, a Manuelita Geralda Silva Castro, do bairro Caramuru, a Ana Cecília Cambraia Silva, do bairro Jardim Itamaraty, Gabriela Carneiro Braga, do bairro Centro, a Dinísio Pedro de Souza, do bairro Caramuru, e também a Maria Delvair Gonçalves Pinheiro, do bairro Quebec. Tá aí então os contemplados dessa semana no Cidade da Sorte. Todo mundo pode ganhar, basta adquirir o seu bilhete. No primeiro sorteio, na semana que vem, nós temos um smartphone lindo, novinho. No segundo sorteio, uma JBL Charge 4. No terceiro sorteio, tem uma TV de 32 polegadas de alta tecnologia. E no quarto e último prêmio, tem uma moto 0 km Honda Pop com 2 capacetes, capa de chuva e vai também com um tanque cheio. Sem contar os 10 giros da sorte, porque são 10 liquidificadores para você que está em casa. O sorteio acontece todo domingo, às 11 horas da manhã, transmissão ao vivo pelo Facebook, YouTube e também pela nossa FM 105,9. Você não pode perder essa grande oportunidade. Parabéns aos ganhadores, né? Depois do intervalo, aumenta o número de mortes infectados pela Covid em Patos de Minas. Uma semana depois de anunciar a doença, a candidata a prefeito de Patos de Minas diz que está curada e promove carreata. E as implicações para os candidatos que ignoram a legislação e promovem eventos com aglomeração, como showmícios. É hora da nossa análise e comigo a jornalista Ludmila Bahia, que divide a tela com a gente, para que possamos então falar dos principais assuntos do dia. Olá, Ludmila, boa noite. Oi, Odair, boa noite para você, para todos que acompanham o NTV News. A gente chega assim agora para aquele bate-papo, aquela análise da notícia do NTV News. Ludmila, a situação não está fácil para o jornalista não, hein? 2020 está difícil para todo mundo, mas o jornalista, nos últimos anos, não só em 2020, tem sido aí alvo de ataques na rua, inclusive, né? Não está sendo diferente nem para o interior, já que nós tivemos uma situação parecida aqui em nossa região, mais precisamente em Uberlândia, próximo a Uberlândia, né? Uma pequena minoria insiste em cometer atos de covardia contra os jornalistas e aqui a gente manifesta a nossa solidariedade com a equipe da TV Integração, que foi covardemente agredida em Prata enquanto fazia uma reportagem sobre eleições, sobre as mazelas públicas, buscando algumas respostas em uma unidade básica de saúde, conversando com alguns moradores, e foi agredida por alguns funcionários, a princípio até uma pessoa identificada como um médico. E, claro, a polícia está investigando toda essa situação. Várias entidades e associações como a ABERT, a MIRT, FENAGE, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, manifestaram nota de repúdio contra essa prática, essa violência, esse ato impensado contra os jornalistas da TV Integração, e nós, da NTV, do Patos Já e da nossa FM, manifestamos nossa solidariedade, mais que isso, apoio aos nossos colegas. Muito bem. Ô, Ludmila, vamos então seguir aqui com os nossos assuntos, porque a gente sabe que no período eleitoral existe uma lei que rege tudo isso, existem as leis que vão se adaptando a cada eleição, e os showmícios, por exemplo, já são proibidos há uma década no Brasil, né? Nessas eleições, as lives-mícios, eventos com a mesma natureza, mas transmitidos pela internet, também estão proibidos, e o TSE também desaconselhou qualquer evento que promova aglomeração, mas nem todo candidato tem seguido essa recomendação. Você conhece quais são as regras de campanha eleitoral deste ano? Se não, vamos conhecer algumas delas. Como já vinha sendo anunciado e fiscalizado há vários anos, o derramamento de santinhos de madrugada no dia da votação é extremamente proibido. Uma segunda mudança que aconteceu foi com relação à propaganda volante.
Hoje, os carros de som só podem fazer propaganda em carreatas, caminhadas, passeatas ou durante a realização de comícios, não mais fora desses critérios. A instalação de outdoor também é proibida. A quarta é que é proibida a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição à tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes e bonecos. É permitida a propaganda eleitoral na internet paga, porém é proibida a campanha eleitoral em sites de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, bem como em sites oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública. Além dessas 5 mudanças, existem diversas regras previstas em leis sobre a propaganda na TV e no dia da eleição, por exemplo. A verdade é que desde 2006, enquanto algumas mudanças começaram a acontecer, muita coisa mudou. Uma delas é que os comícios com shows ao vivo, os conhecidos showmícios, são proibidos pela legislação eleitoral. Há uma diferença entre comício e showmício. O comício ele é permitido, já que é possível você realizar reuniões visando reunir os seus apoiadores ou os eleitores de modo a tentar convencer acerca das suas propostas. Já o showmício já é um evento que foi proibido desde 2006, porque visava reunir mais pessoas, mas em volta de artistas. Em cidades do interior, a paixão pela política é muito mais evidente. Em Lagoa Formosa, uma aglomeração em uma festa teria sido motivada por ação política. Em Varjão de Minas, vídeos mostram que houve até um show ao vivo, com direito a forró com muita dança. Em quase todos os casos registrados, pessoas não usavam máscara, contrariando o que recomenda a Organização Mundial da Saúde e o governo de Minas Gerais. Segundo o especialista em direito público e eleitoral, a preocupação maior é com a segurança sanitária das pessoas. A Justiça Eleitoral pode fiscalizar e identificar os possíveis organizadores de eventos como esse. Todo desvio da legislação eleitoral está passível de ser apurado e identificando a autoria ou a infração à legislação eleitoral, esses organizadores ou os candidatos podem ser punidos sim. O que me preocupa mais nessas reuniões é o fato de que às vezes nós estamos tangenciando quanto à segurança e com relação à saúde, sobretudo que nós estamos em uma pandemia e na pandemia nós precisamos evitar essas aglomerações. Se identificados, líderes políticos que organizam esse tipo de evento podem sofrer as sanções propostas na legislação eleitoral, podendo ficar inelegível no dia da votação. Nós temos a figura do abuso do poder, e o abuso do poder é quando você desvia das suas finalidades, quando você reiteradamente descumpre, por exemplo, as regras de campanha. Você pode sofrer desde multas quanto a ações de investigação judicial e eleitoral para apurar se aquele abuso interferiu no resultado das eleições, qual que é a gravidade e tudo mais. Mas nós temos mecanismos de apurar e coibir esses excessos, esses abusos. O que o candidato e o eleitor precisa ter em mente é que a campanha é um espaço para divulgação de propostas, é um espaço democrático para um objetivo muito nobre, que é verificar quem tem as melhores propostas e quem conseguirá a simpatia do eleitor. Pois é, Ludmila, eu me lembro que anos 90, início dos anos 2000, era uma farra, né? Era uma festa muito grande, né? Eleição, os candidatos mais ricos, eles traziam para as cidades do interior e até nas capitais, lógico, mas no interior, levavam mais de 20 mil pessoas para a praça, para um comício, um showmício com um artista de renome nacional. E aí essa lei, ela fez justamente essa modificação. Tá, naquela época era permitido isso. Hoje ainda tem candidato que dribla isso, e aí não com shows exatamente, mas com música, e ali acaba fazendo a aglomeração ainda mais errada no momento de pandemia como que a gente vive, né? Com DJ, com festas, promovendo exatamente o que pregam as autoridades de saúde. A gente sabe que é uma festa da democracia, mas não precisa ser uma festa no momento indevida. Então, a gente tem que pensar um pouquinho a respeito disso tudo e condenar os candidatos que promovem esse tipo de ação. E mais ainda, pensar 2 vezes ao ir
ao decidir em ir a eventos como esses, Odair, porque é recomendado pelo TSE, o especialista disse muito bem aí sobre essas questões e até mesmo pode haver implicações e punições para esse próprio candidato, promover uma festa num momento que não é para festa de maneira alguma, mas também cada indivíduo, cada pessoa deve pensar um pouquinho ao decidir sobre participar desses eventos, não é? Até porque o candidato, ele se esquiva, né? Ou ele acaba dando uma desculpa de que não, nós fizemos ali um encontro, mas a música não fomos nós que levamos, o churrasquinho que estava ali não fomos nós que pagamos, a cerveja não fomos nós que distribuímos, mas o candidato não teve o cuidado de pedir essas pessoas para que não se aglomerassem, achando que com isso ele vai ter mais voto do que o adversário, o que é um erro, né? Já que aquelas pessoas que estão ali, naquele local, não estão exatamente para ouvir o candidato. Ou são partidários já da bolha ali daquele candidato, ou são aqueles que vão apenas para ver a movimentação e não para aquele debate de ideias que deveria acontecer. E é o que as pessoas deveriam também buscar, é preciso saber propostas, projetos, pensamentos, prazos, o que a pessoa considera errado na gestão atual, ou se ela é da gestão atual, o que vai continuar, o que vai ser descontinuado. É um momento crucial e que depois não adianta falar, olha, eu não participei disso, eu não votei. Não é assim, porque depois essa pessoa escolhida, eleita, ela passa a ser o representante de um todo e não daqueles em que ou a elegeram, né? E uma coisa que a gente tem que falar sobre isso, sobre esses cuidados devidos, daí muitas pessoas têm questionado, inclusive ao próprio jornalismo da NTV, e hoje a gente recebeu uma nota do candidato Falcão, que vai promover uma carreata amanhã até segundo, com a presença do governador de Minas Gerais, que vem participar de uma festa política. A gente espera e vai estar lá perguntando também se o governador traz na bagagem aí algum projeto, alguma proposta, alguma obra, alguma boa notícia para Patos de Minas, mas o candidato Falcão, há uma semana, exatamente no dia 21 de outubro, anunciou, e nós mostramos também aqui no NTV News, que estava com o Covid-19, lamentou a perda do avô há 2 dias dessa data, no dia 19 ele perdeu o avô em decorrência da Covid-19 e anunciou que estava com a doença e amanhã promove essa carreata e as pessoas perguntaram, né, já que o recomendado e o que a gente vê é que as pessoas permaneçam em isolamento depois de diagnosticada com a doença, pelo menos aí 14 dias. Mas a assessoria de campanha do candidato Falcão disse que ele foi liberado pelo médico, mesmo aí 8 dias, que será amanhã, dessa promoção, desse evento, dessa carreata em Patos de Minas, para realizar esse evento em Patos de Minas, que está tudo bem com o candidato, mesmo aí talvez ele não tenha cumprido todo esse programa e esses dias recomendados em isolamento domiciliar, já que foi no dia 21 que ele disse, que ele declarou que estava com a doença e, portanto, esse evento político acontece amanhã, sexta-feira, dia 30 de outubro. Esse número aí não bate, né? O número aí não vai bater com o prazo que tem que ficar afastado, né? No mínimo estranho. E eu conversei com um especialista, um médico, porque há uma confusão em que algumas pessoas dizem, dá para saber pelo exame há quanto tempo que a pessoa está com a Covid-19. E esse especialista, esse médico que lida diretamente com exames de Covid-19, olha, disse que não, é presunçoso falar que é possível saber a partir de um exame, seja qual ele for, há quanto tempo que a pessoa está contaminada com a Covid-19, não é possível saber a partir do diagnóstico, a partir do dia que a pessoa fez e saiu esse resultado, Daí. Então, é um momento aí que, segundo a assessoria, está tudo certo, ele pode sim promover, mesmo tendo anunciado há uma semana que está com a Covid-19, mas agora disse que está tudo certo. A gente continua, né, acompanhando tudo isso, porque são prazos aí que não correspondem, pelo menos o que a gente vê
em termos de recomendação. Ludmila, então vamos lá. Por falar em Covid-19, Patos de Minas, e aí é uma preocupação que a gente tem que ter, né, esse monitoramento. Nós temos aí mais casos confirmados e temos aí a morte de número 78. Né? Nós tivemos aí aumento também no número de óbitos. E é que está na tela para a gente conferir aí esses dados de ontem, do dia 28 e de hoje, dia 29, que a Prefeitura publicou hoje, né? Ontem me causou estranheza essa nova categoria que a Prefeitura colocou, óbito a ser lançado, como se ficasse pendente para colocar isso no dia seguinte, e aí hoje ela colocou como óbito confirmado, mais uma categoria estranha criada nesse boletim epidemiológico da Prefeitura de Patos de Minas. Antes tínhamos aí óbitos em investigação, que logo depois também, seguindo o que fez o governo de Minas Gerais, que tirou essa categorização, não demonstra mais óbitos em investigação e logo já parte para mortes confirmadas, e aí a Prefeitura saiu lá desse quesito aí, dessa categoria óbito a ser lançado, não consigo ver a necessidade dessa nova categoria aí, e confirmou infelizmente mais um óbito em decorrência da Covid-19 em Patos de Minas, e a gente teve aí, mais também 15 novos registros em 24 horas da doença na cidade, mais pessoas também em isolamento domiciliar, a gente vê uma crescente da doença na cidade, e por outro lado, menos uma pessoa em leito clínico, mas permanece o número de doentes em UTI, isso somente o número de Patos de Minas, 9 ao todo, e mais 11 pessoas recuperadas da Covid na cidade. Nós temos também a taxa de ocupação hospitalar, que também já está aí na tela, também com esse parâmetro dos 2 dias, né, Ludmila? A gente tem aí a única alteração, né, ou as alterações, a gente vê, pelo menos nos números principais, menos uma pessoa ocupando leito clínico com relação às pessoas doentes internadas em UTI, 10 ao todo entre suspeitos e confirmados da doença, e a gente vê uma redução ali importante na questão do percentual, principalmente de ocupação de leitos de UTI, que era o que preocupava de uma maneira geral, mas com esses índices, esse crescimento que não cessa em Patos de Minas, é constante a preocupação. Ludmila, vamos fazer um intervalo rapidamente, a gente faz uma parada aqui no News e volta já com mais análise da notícia. A gente retorna com a nossa análise de notícias. Eu novamente divido a tela com a Ludmila Bahia, nossa diretora de jornalismo aqui da NTV, jornalista que faz aqui conosco essa análise de notícias. Ô Ludmila, a Prefeitura, agora no final da tarde, né, início da noite ali, finalzinho da tarde, publicou um decreto proibindo a retomada das aulas presenciais em Patos de Minas em 2020, né? A Prefeitura decidiu de vez que as aulas presenciais da educação básica, seja na esfera pública, da rede municipal, da rede estadual, mas também da rede particular, da rede privada, que as aulas presenciais, portanto, estão suspensas até 31 de dezembro desse ano, valendo aí para a educação infantil, ensino fundamental e médio. Então, a gente vai pensar em aula presencial em Patos de Minas, na educação básica, somente no ano que vem, foi o que entendeu a Prefeitura de Patos de Minas e publicou um decreto na noite desta quinta-feira, recomendando, portanto, a suspensão das aulas presenciais, no momento em que ela entendeu que seria difícil administrar todas essas questões variáveis, porque não é somente o estudante voltando às aulas, questão de protocolo, questão da família, questão de outros setores que são envolvidos nessas questões, como o de transporte, por exemplo. Então a Prefeitura entendeu que seria arriscado voltar às aulas e preferiu, portanto, voltar presencialmente somente no ano de 2021. Pois é, Ludmila, esse mesmo decreto, ao contrário, fala também dessa questão aí dos cemitérios, né? Mas ao contrário de Patos de Minas, Vinícius, pode voltar aqui para mim, ao contrário de Patos de Minas, a maioria das cidades da região vai aí abrir os cemitérios, né, para visitação nesse dia de finados. A gente tem um material sobre isso, inclusive. Em Lagoa Formosa, o cemitério abrirá de 7 às 17 horas.
No mesmo horário, também funcionarão os cemitérios de Carmo do Paranaíba, Guimarães, Lagoa Grande e Vazante. Em Rio Paranaíba, abre no domingo e também na segunda-feira, de 7 às 18 horas para a visitação. Em São Gotardo, o cemitério funcionará de 8 às 17 horas, assim como em Lagamar e Presidente Olegário. Em Patrocínio, abrirá de 8 às 18 horas. Para a entrada nos cemitérios, os visitantes devem permanecer de máscaras e manter o distanciamento. Em Patos de Minas, os cemitérios ficarão fechados no dia de finados por determinação da Prefeitura. Pois é, né, Ludmila? Então, ao contrário da região, não teremos visitações aqui em Patos de Minas. Nós chegamos a falar disso, inclusive, essa semana, né, dessa situação, dessa questão da proibição e da falta aí de uma movimentação por parte da Prefeitura, né, de uma organização para que isso ocorresse. Mas ela não conseguiu estabelecer uma forma segura para essa visitação, nem impondo aí um número, um limite, ou seja, com uma distribuição de senha, ou seja, ampliando o horário de visitação conforme propôs a maioria das cidades da região, que vai sim abrir o cemitério municipal, mas a Prefeitura de Patos de Minas, que autorizou flexibilização de muita coisa, disse não para a volta às aulas presenciais na educação básica e não para a visitação nos cemitérios no dia de finados, bem como já é uma proibição em qualquer outro dia, mas especialmente no dia de finados, como é a expectativa de muitas pessoas, é uma tradição. Infelizmente, essas pessoas não poderão visitar seus entes sepultados nos cemitérios de Patos de Minas. Ludmila, vamos falar da sétima arte, porque depois de 7 meses sem abrir as portas, o cinema de Patos de Minas voltou a funcionar hoje. Esse tipo de estabelecimento só pôde abrir, né, por causa da onda verde. Só assim é permitido. O Minas Consciente determina esse tipo de estabelecimento ficar aberto. Mas quem quiser ir ao local vai ter que obedecer algumas regras. As salas já estão abertas para o público. Na entrada, uma funcionária faz a aferição da temperatura corporal. O álcool em gel é de uso obrigatório por aqui. Depois de 7 meses, essa é a primeira vez que o cinema de Patos de Minas reabrem as suas portas. Ele estava fechado devido à pandemia. E isso graças ao decreto do programa Minas Consciente, que flexibilizou essas atividades culturais. Patos de Minas está na onda verde. Agora, a grande pergunta das pessoas que querem voltar a frequentar esse local é como vai funcionar o distanciamento social dentro das salas. Aqui em Patos de Minas, por exemplo, no shopping, existem 3 salas de cinema. Essa que eu estou tem 213 poltronas, nas outras 2 são 164 cada. Para distanciar as pessoas aqui dentro, foi criado um sistema do próprio computador, ou seja, eu sento aqui juntamente com a minha esposa, por exemplo, pessoa da minha família. As 2 poltronas de trás vão ser bloqueadas, as da frente também e a dos lados. Ou seja, eu vou ficar aqui isolado das demais pessoas. Mas outras regras também foram criadas para que as pessoas fiquem mais seguras e possam divertir enquanto o filme está rolando ali na tela. Então, se eu estou com minha família ou se eu estou com meus amigos, eu tenho que comprar as poltronas no mesmo momento, né, de forma segmentada, para que eles possam ficar juntos, né? Se eu compro uma poltrona separada, já bloqueia, né, as poltronas das laterais, né, mantendo aí a segurança dos clientes. Então, para eu sentar junto com a família, tem que ser num único momento a compra dos ingressos. Na hora de comprar o bilhete, o próprio sistema já mostra os lugares disponíveis. Pipoca e doces podem ser comprados por aqui, mas para comer, só depois de estar sentado na poltrona dentro da sala. Podem consumir, mas elas passarão por lá, comprarão os produtos e elas só poderão consumir esses produtos dentro da sala. Ou seja, né, elas poderão retirar a máscara para consumir os produtos somente quando estiver dentro da sala. A rede de cinemas também está priorizando a venda de ingressos pela internet. A gente está incentivando as vendas pelo site, né? Estamos isentando a taxa, né, pelo site e também com promoções, né, no site para que eles possam comprar por lá e evitando filas, né, aqui no cinema. No primeiro dia de reabertura, a procura ainda foi pequena. Afinal, poucas pessoas sabem que o serviço já está disponível.
Mas a expectativa da direção é que mais pessoas procurem pelo entretenimento nos próximos dias. Claro, cada um fazendo sua parte para evitar a contaminação pelo coronavírus. A gente está com uma expectativa muito boa, né? A gente tem recebido aí várias ligações durante o dia de pessoas querendo saber se realmente o cinema está reabrindo, né? Então a gente espera aí que realmente a gente possa ter um público, né? Público que respeite as regras. Ludmila, eu não sei você, mas eu tô morrendo de saudade de ir a uma sala de cinema e assistir um bom filme. Eu sou apaixonado com filmes, com cinema, com música, mas filme em si, eu, de verdade, aliás, eu gasto além do que eu deveria com o cinema. Não tenho gastado nesses 7 meses, mas assim, ainda fico receoso com essa volta, mas me causa um alento poder imaginar que quando tiver um bom filme eu poderei ir ali, sentar nessa sala de cinema e conseguir aproveitar essa diversão que é tão bacana, né? E que nos rende cultura, que nos rende diversão também. Ô, Dário, eu estou bem viva de vontade, viu? De também ir frequentar o cinema. Eu também gosto muito, sou uma apreciadora, principalmente de fatos que narram histórias reais. Devido ao meu breve tempo aí de descanso, consumindo esse tipo de passatempo, né, entre as leituras, entre a folga ou as breves folgas de jornalismo, mas que bom que voltaram os cinemas em Patos de Minas e depois de um tempo de ajuste, porque Patos de Minas já está na Onda Verde há algumas semanas, depois a prefeitura demorou um pouquinho para estabelecer o decreto da volta de algumas atividades já previstas na Onda Verde do Minas Consciente do governo estadual, e depois disso foi uma questão de tempo, de ajuste para voltar à segurança, para respeitar esses limites. E daí você não precisa esperar tanto tempo assim, seguindo as regras, como foi falado lá, só ir e curtir à vontade, mas sem morrer, por favor. Vamos viver, né? Vivendo de saudade. Ô, Ludmila, então é isso, a gente encerra, né? A edição de hoje falando de coisa boa de cinema, de voltar a poder ver bons filmes, então. Obrigado pela sua participação aqui novamente. Obrigada, Daí, obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Boa noite, tchau, tchau. Outras notícias você pode acessar o portal patosjá.com.br. O NTV News volta amanhã, encontro marcado às 19 horas. Até lá.